Muito bem, boa noite a cada um de vocês. Nós vamos dar continuidade ao ensino das Escrituras, falando a respeito do Ministério de Mestres. Então, nós vamos começar orando, pedindo que Deus nos abençoe, nos ilumine no entendimento para nós entendermos a palavra do Senhor. Então, vamos dar início dessa forma. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer pela vida de cada um que está aqui, por este momento e este lugar que nós temos, ó Deus, para falar a respeito da Tua Palavra, ouvir a Tua voz, sermos ensinados do Senhor. E eu invoco a presença, a manifestação, a direção do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor concedeu para nos ensinar todas as coisas que nós precisamos entender da Tua Palavra e da verdade da vida de Jesus Cristo. Então, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio, e pedimos que a bênção do Senhor seja sobre cada um que está aqui, aqueles que vão estar assistindo posteriormente, possamos ser todos ensinados do Senhor. E esta é a minha oração, pedido de bênção, e que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito do Senhor quer falar pela Tua Palavra. Assim, eu faço essa oração e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, queridos. Então, nós estamos falando sobre o Ministério de Mestres, estamos falando a respeito do ensino. E na última aula, que já faz algumas semanas, né, nesse caso, nós falamos a respeito de Jesus estar ensinando através das parábolas, né? E eu queria começar exatamente com esse versículo que nós terminamos na última aula, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, tá? Finalzinho quase do capítulo 4, Marcos 4, versículos 33 e 34. Eu quero começar por este texto aqui, e Marcos 4, 33 e 34, ok? Então, vocês vão achando aí, e eu vou ler, tá? Diz assim, ele tinha contado algumas parábolas aqui no capítulo 4 de Marcos, e depois disso, depois ele ter contado essas parábolas, o versículo 33, Marcos 4, 33, diz assim: e com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Então, em primeiro lugar, que eu queria ressaltar aqui, que além dessas parábolas que estão aqui descritas, né? Então aqui tem a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, antes desse versículo que eu acabei de ler, e diz aqui que com muitas parábolas, né, Jesus lhes dirigia a palavra. Então, não eram só essas palavras, ele usava muitas outras, vamos dizer assim, histórias, né, cotidianas, para que as pessoas pudessem receber aquela palavra de Deus, tá? E diz que ele também lhe dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Então, ele falava a verdade da palavra de Deus à medida que aquelas pessoas podiam compreender. Então era conforme o entendimento. E a gente sabe disso, que a gente fala com criança de um jeito, né? Tem que falar com uma linguagem infantil. É por isso que ele fala por parábola. Tá? É segundo a compreensão das pessoas. Tá? Ele usava situações, como ele falou, do semeador. No capítulo 4 começa falando assim, a parábola do semeador. Ele fala assim, o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra caiu entre os espinhos, outra entre os pedregulhos, outra caiu numa terra boa e aí frutificou a 30, a 60, a 100 vezes mais daquela semente. Então ele contava histórias conforme era o cotidiano, era a realidade de vida daquelas pessoas, né? Então ele contou sobre os peixes, tinha peixes grandes, peixes pequenos, que a pessoa separava os peixes. Então ele contava histórias da realidade de vida que as pessoas, e segundo esse versículo 33, segundo o que essas pessoas podiam compreender, né? Então ele trazia a realidade das verdades espirituais através de histórias que ele contava para aquelas pessoas ali, tá? E, então, o que eu estava falando, né? Às vezes a gente fala com criança de um jeito, né? Com um adolescente tem que falar com outra linguagem, que ela possa compreender, né? Com jovens, com adultos, com casais. Então, a linguagem é diferente, a realidade pode ser exatamente a mesma, mas a gente ensina de maneiras diferentes conforme a compreensão das pessoas, né? E Jesus fazia isso, né? Então, o mestre, Jesus, ele usava desses artifícios, nessas ferramentas, para que as pessoas pudessem compreender a realidade do reino, né? Diga. Com crianças, até é difícil. Eu
uso muito isso, né? Digo, às vezes, até para muitos pais, né? Ó, não tem problema você falar as coisas para a criança, porque eles vão perceber ou vão captar somente aquilo que está no entendimento dele. Então é melhor para uma criança falar até um pouco mais do que a gente imagina que eles possam compreender do que não falar. Né? Então a criança capta e percebe de uma maneira. Isso. Então a questão da linguagem aí também, o pessoal que está mais ligado a determinado tema da parábola que vai absorver mais isso. Isso. É muito legal. Então, porque eu sempre ficava me perguntando assim, quando eu comecei a vir para a igreja, por que será que ele ensinava assim? Porque eu tenho dificuldade de interpretar texto. Então, às vezes ficava, o que isso tem a ver com a história? Tá, me compreende o que eu quero dizer? Sim, claro. Por que Deus não era mais direto e objetivo? E agora, pensando... É isso aqui, é o que ele fala. Ele falava a palavra conforme as pessoas podiam compreender. Tá? Então, exatamente para elas terem o entendimento que, se fosse falar de um assunto teológico, né, filosófico, é que as pessoas poderiam não captar exatamente a realidade do reino que ele estava trazendo, né? Então ele ensinava, falava do pai com os filhos, como o pai cuidava dos filhos, como tratava os servos. Então ele trazia aquelas realidades que eles viviam, né? E aí eles poderiam passar a compreender qual que era a realidade, né? Do reino de Deus. É como se fosse uma estratégia de Jesus poder pregar o evangelho, porque muitos ali iam na igreja, né? A igreja católica aprendia outras coisas, mas talvez se falasse abertamente, eles não fossem dar a mesma atenção para ele no que ele estava ensinando, se não fosse dessa forma. Então, igual hoje, se a gente for pegar uma pessoa para evangelizar, você vai usar uma estratégia para você falar de Jesus para ela. É a mesma coisa que Jesus fazia quando contava as parábolas. Isso. Né? Embora também ele não só usava as parábolas, né? Tem ensinos que ele era, vamos dizer assim, teológico, ele discutia com os religiosos. Então ele tratava os religiosos na medida do conhecimento que eles tinham também, de profundidade da lei, né? Então ele respondia às perguntas e ele ensinava, ele confrontava os ensinos que os religiosos tinham de igual para igual. Aliás, de igual para igual nada, né? Superior, né? Aqui aqueles religiosos, por causa que a gente vai ver isso aqui agora, ele ensinava com autoridade, né? Um conhecia a letra e outro conhecia o espírito da letra, né? Então a gente vai falar, por exemplo, né? Vou já citar isso aqui, sem a gente ler agora essa passagem, mas quando ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito para os antigos, ele falou isso com as pessoas que eram religiosas também, ele fala assim, não matarás, mas ele fala assim, mas se você, no seu coração, odiar, você já matou, tá? Você só não praticou o ato, mas, quer dizer, eu não matei, mas se pudesse, esganava aquela pessoa, tá? Acabava com ela, tá? E assim também, outras situações, né, também, ele falava a respeito disso, então ele falava sobre o espírito da lei, né, que não é só não matar, mas é ter o sentimento de rancor, de ódio, de ira, que às vezes a pessoa não vai ter a sensatez de não matar a pessoa, né, para não ser condenada, mas, né, o pecado existe dentro do coração dela, né, não é só o ato em si, mas a intenção, ou a má intenção, aquilo é pecado. Então, mas depois que a gente começa a vir na igreja, tem outra situação que a gente descobre, que é assim, quando a gente não vem na igreja, a gente lê lá os 10 mandamentos. Não matarás, amai o teu próximo como a ti mesmo. A gente acha que é só decorar aquilo e não fazer que vai dar certo. Você também está salva. Salva-se no sentido de estar tudo bem. Depois que você vem e aprende, eu não sei se com todo mundo é assim, se você está aqui e se você ama Deus, se você ama de todo o teu coração, você não consegue matar, você não consegue odiar, você não consegue mentir, porque aquilo está tão dentro de você que vem uma vozinha lá de dentro e fala para você que aquilo é errado. Exatamente. E você mesmo toma outra atitude. Não sei se é com vocês. É uma questão de maturidade, de permitir que essa vozinha lá de dentro, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós, vai dizer, isso é certo, isso é errado, né? Então, você não tem a lei em si, não posso matar, mas já no seu coração já vem o convencimento daquilo como pecado e você então
pela força do Espírito Santo também você toma uma decisão de não praticar aquilo que estaria errado, que fazer o que é certo, e corrigir. Esse é o processo de converter mesmo, né? A pessoa se converte porque ela muda as atitudes, né? Ela tem uma índole para o mal, mas o Espírito Santo move o coração dela, ela tem o Espírito Santo dela, move, para dizer, não, não faça isso, faça desse jeito, perdoa aquele que te ofendeu, né? Então não é só o ato de matar, mas é a intenção que está sendo transformada, o coração que está sendo mudado, os pensamentos mudados, né? Pela palavra de Deus, né? Então é bem isso mesmo, tá? Então essa é uma experiência que você comentou aqui, que é o que tem que ser natural para todas as pessoas que são verdadeiramente cristãs. Porque quando você vem e escuta uma palavra e aquilo entra dentro de você, você não tem coragem de desejar o mal para o outro, você não tem coragem de enganar, você não tem coragem de... Porque aquilo está tão dentro, está tão vivo dentro de você, que você quer desejar o bem para o mundo inteiro. Eu penso assim. É isso, é quando a pessoa está em Deus, é esse sentimento, é o sentimento de amar como Deus amou, né, e querer o bem de todos. Então, ele pode vir até, como eu trabalho na loja, pode vir a cliente mais chata, você não consegue achar ela chata, você gosta dela, você se interessa, você dá mais atenção, você conversa. Que bom que você está mais madura do que eu. Quer dizer, nossa, que pessoa chata. Né? Inclusive, até às vezes com reações inconvenientes, né? Por experiência própria, tá? De você acabar reagindo com impaciência, né? Como não deveria ser. Então, mas assim que você faz, você já pensa, isso. Nossa, não tá certo, perdoe Deus, eu devia ter feito diferente. Tá. Então, mas Minha é isso. verdade, quando eu cheguei também não. Tem vezes que dá vontade de dar uma. É verdade. Não, é verdade. Eu tô falando isso porque eu vou contar agora o pecado, né? Mas aí uma pessoa mandou uma mensagem pra mim que queria passar em consulta comigo. Tá bom. Deu o telefone da clínica, a pessoa marcou, foi lá. Aí foi a mãe com a criança e o pai dela, né? O avô da criança, né? E aí a mulher estava tão estressada, tão neurótica com as coisas dela, tá? O jeito que ela falava, tão neurótico, que aquilo foi me impacientando, né? E eu respondi para ela, né, de maneira grosseira, né? E aí o pai dela falou assim, então a gente veio aqui por recomendação, para que a pessoa falou e tal, para ouvir uma outra opinião, porque estava acompanhando com outro pediatra, tal. Aí falou todas as conversas assim também, eu falei assim, bom, a recomendação que veio, né, eu já quebrei a recomendação, né, porque eu fui grosseiro, né, tratei mal, né, eu falei isso para ela, né, então eu quero que vocês me perdoem por isso, né, mas assim, eu desfiz toda a recomendação que foi feita, porque eu me impacientei, né, eu perdi a boa ali também, né. Mas aí na hora o irmão falou assim, olha, então você, não sei se você vai voltar ou não, porque eu fui tão grosseiro com você, mas enfim, né, eu quero que você perdoe e tá aí, né, tá? Não voltou até agora, então, mas assim, é isso, né, então eu falo assim, então tem certas coisas, né, que, claro, a gente é de carne e osso, né, mas a gente acaba pecando, tá? É natural, né, a gente, até a índole, né, do pecado, se não for por esse Espírito Santo dentro de nós, que não somente nos convence do pecado, né? Que a gente às vezes sabe, né? Eu não posso matar, eu não posso xingar, eu não posso odiar a pessoa. Mas vem aquele sentimento, se não houver um domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo, para a gente não fazer aquilo que a gente quer fazer, então a gente acaba fazendo, tá? E é essa palavra que Deus deu para Caim quando ele estava odiando o irmão dele, o Abel. E ele falou assim, olha, o teu desejo é contra você. A ti cumpre dominá-lo, tá? Porque ele tinha um desejo de matar o irmão, né? E Deus falou para ele, você tá com um desejo que é contra você mesmo. Se você matar o seu irmão, a consequência vem em você, né? Você tem uma condenação, você tá debaixo de um julgo, de um juízo que você matou o irmão, né? E ele falou assim, então o seu desejo está contra você e a ti cumpre dominá-lo, né? E é a mesma coisa, eu cito esse exemplo de outra forma, né? Por exemplo, a pessoa que está com diabetes, né? A pessoa que está com pressão alta, aí vê um bolinho de cenoura com chocolate e a pessoa, o desejo dela de comer aquele bolo com chocolate, tá? É contra ela, porque se ela comer, a glicose vai lá em cima, tá? Ou vai lá e come aquele churrasco lá com a carninha bem salgada, tá? Ela é hipertensa, vai comer aquela comida com sal, a pressão vai subir. O desejo dela de comer aquele churrasco é contra ela, tá?
E assim, claro, falando sobre coisas de comida, que é fácil de entender, né, usando essa parábola, né, de comida, tá? Mas, assim, é contra nós os nossos próprios desejos pecaminosos. Nós temos os desejos, né? Eu quero comer o bolo de chocolate lá, mas vai virar gula, né? Tá? O pecado da gula, não o pecado só da diabetes, né? Ou da pressão alta, né? Mas é uma questão de eu não saber me controlar. E aí, claro, então o Espírito Santo fala, ó, você está exagerando, você está passando dos limites e está caindo no pecado, tá? De odiar, de ter a gula, de ter o ódio, né? Eu falei odiar e ódio, tá bom, né? Então, o Espírito Santo em nós, ele nos convence e é o mesmo que pode nos dar força para resistir, né? Para não cair em tentação. Aliás, é a própria oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, tá? Não nos deixe cair em tentação, porque somos tentados em pensar mal, né? Em falar coisa que não deve, passar dos limites, né? De falar, julgar, tá? Então, é muito fácil numa conversa, a gente olha para a pessoa e já começa a julgar a pessoa, né? A expressão do rosto, essa pessoa está me ironizando, e já começa a criticar, na tua cabeça já vira 1000, né? Então, temos que depender do Espírito Santo para não pensar além do que convém, para não agir, não falar, não agir de acordo, além do que convém. Então, essa vozinha lá de dentro, quando nós temos o Espírito Santo, recebemos a Cristo e temos o Espírito Santo, ele vai nos convencer e, claro, aí é a questão de obedecer. Então, eu estou contando que nesse dia eu não obedeci, né? Porque foi me acendendo uma indignação que eu acabei falando que não devia, né? E depois tive que pedir perdão, né? Confessei a minha grosseria e tive que pedir perdão, né? Tá aí. Ainda tinha uma testemunha, né? Falei com o pai da mulher lá, né? Falei, tá vendo? Né? Foi bem recomendado, eu já desfiz a recomendação. Mas aí, tá, professor, só que daí depende também da forma como que ela se expressou no seu caso, né? Porque a gente acaba entrando numa situação e você pega aquela afobação dela, da pessoa apontar e você começa a irritar, daí você nunca mais termina, daí tu te irrita mesmo. Mas a gente tem que se segurar. Eu tento é um exercício de amadurecimento, tá? Isso é um amadurecimento cristão. Tem que controlar as emoções. Controlar as emoções. E tem que, na verdade, quando fala lá em Gálatas 5:22, do fruto do Espírito, né? Fala sobre o domínio próprio. Fala mansidão, domínio próprio, mas é um fruto do Espírito, né? A gente pode até controlar, né? Assim, com a força de vontade lá, né? De assim, não vou falar, não vou, né? Zíper na boca aqui, mas a gente explode, né? Mais cedo ou mais tarde, dependendo da situação, né? A gente acaba explodindo, porque a gente não é uma coisa natural, né? Tem o natural, mas tem o sobrenatural de Deus, que é o Espírito Santo, nos dando aquele controle, né? Para a gente não extrapolar, né? Se a gente ouve o Espírito Santo e obedece, tudo certo. Se a gente ouve e quer fazer do jeito que a gente quer fazer, vai fazer errado. É natural. Não quero fazer fora para casa. Então aí acaba pecando, porque passa dos limites, né? Em desobediência também ao Espírito Santo, né? E aí, essas coisas todas de realidade, então, o que você está falando, né? Com os religiosos, Jesus confrontava. Está escrito assim na lei, vocês são sepulcros caiados de branco, tá? Porque tá fora, tá caiado, todo de branquinho ali, né? Mas por dentro tem osso podre, tá? Então Jesus, né, batia de frente e falava, vocês são hipócritas, tá? Porque vocês ensinam uma lei que vocês não vivem, tá? Colocam um jugo pesado sobre a vida das pessoas que vocês nem com o dedinho vocês se carregam o peso que vocês estão colocando sobre eles, né? Então, ele falava, ele ensinava conforme o nível da pessoa, né? Então, o nível de entendimento, a capacidade de entender, a profundidade, inclusive aqui nesse versículo seguinte, olha só, Marcos 4:34. E sem parábolas nunca lhes falava, tá? Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos, tá? Marcos 34. Deixa eu ir? Tá? Então é isso. Então, quer dizer, ele ensinava para as pessoas conforme a capacidade que as pessoas tinham, mas também ele, em particular, ele ensinava o significado de todas as coisas, a profundidade daquelas coisas que ele tinha falado com as pessoas. Ok? Muito bem, então vamos voltar, né, numa outra aula falando sobre essa questão das parábolas, da maneira que Jesus ensinava.
nós pegamos o Evangelho de Mateus. Agora nós vamos pegar o livro de Marcos mesmo, tá? Então, vamos lá. Marcos capítulo 1, vou voltar no Marcos 1, eu fiz a introdução com esse capítulo 4, né? Então vamos voltar lá para a gente ver. A gente vai folhear o texto aqui de Marcos, né? Do Evangelho de Marcos, para alguns focos específicos para mostrar o ensino de Jesus, aí não somente através de palavras, mas também com o exemplo, o mestre que ensina com o exemplo, tá? Este é o tema, né, da aula, né, que Jesus demonstrou como vivia o evangelho que ele pregava, tá? Marcos 1, 21, tá? Diz assim: entraram na cidade de Cafarnaum e logo no sábado, indo Jesus à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então aqui, exatamente o que eu estou falando, né, nesse sentido, que ele ensinava, ele estava dentro de uma sinagoga, de um lugar onde tinham os cultos religiosos, e ele falava da religião para os religiosos. Né? Ele ensinava, só que ele não ensinava como a letra, né, de um ensino. Não matarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele não só ensinava a lei propriamente dita, mas ele ensinava a verdade, ensinava a profundidade dos ensinos, e as pessoas ficavam maravilhadas, como está dizendo no versículo 22, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas conheciam muito bem, porque eles escreviam, né? Os escribas eram aqueles que transcreviam. Por exemplo, tinha um texto original, e aí eles escreviam para levar para as sinagogas nas diversas cidades, para que todas as cidades tivessem uma cópia, né, daquilo que era a lei de Deus, né? E aí então eles por eles escreverem letra por letra, né, e o alfabeto, né, hebraico, né, são aquelas letrinhas ali, né, que dá trabalho para escrever, né? Então eles conheciam profundamente, porque quantas cópias eles faziam para ir para todas as sinagogas, em todos os lugares, tá? Então, eles faziam essas cópias, inclusive até para ter, vamos dizer assim, de reserva, né, também, né? Então, Oi? Para deixar arquivado. Para deixar arquivado também. Então, eles conheciam muito bem a letra, né? Porque eles transcreviam, a vida deles era escrever a lei de Deus para reproduzir. E eu acho que naquela época não era todo mundo que sabia ler também, né? Não era todo mundo. Na verdade, assim, os meninos, né, eles eram ensinados a ler, tinham as escolas rabínicas, e com 13 anos, até hoje os judeus fazem isso, tem o que eles chamam de bar mitzvah. Tem que saber. Que é a apresentação do menino diante dos mestres, como se fosse um TCC. Tinha que fazer uma apresentação, discutir com os religiosos a lei. E aí, com o conhecimento que ele tinha da lei, que ele era ensinado desde criança, eles sentavam no chão com o mestre ensinando as escrituras, além dos pais que tinham ensinado também. E aí, com 13 anos, ele respondia para ser apresentado como um homem na sociedade, um homem que conhecia as escrituras. Então, aí eles acabavam aprendendo a ler, tá? Mas não era a mesma coisa com as mulheres, né? Tá? A escola era masculina, né? O homem, o sacerdote da casa, que tinha que depois o pai ensinar para os filhos, ensinar para a esposa e para os filhos, tá? Então, o menino especificamente aprendia a ler pelas escrituras ali, tá? Desde da primeira infância. E por isso que Jesus, quando tinha 12 anos, ele tinha subido também a Jerusalém e estava lá no templo discutindo com os religiosos, né? Aí o José e a Maria lá falaram: cadê o filho? Onde ele foi parar, né? E aí eles descobriram 3 dias depois que ele estava lá no templo discutindo com os religiosos da época, né? Mas até os dias de hoje, os judeus fazem esse bar mitzvah, que nem as meninas fazem, né? O baile de debutantes com 15, tá? Então, que ela é apresentada para a sociedade, uma moça, né? Não é maior de idade ainda, né? Mas já é reconhecida como, né, sei lá, uma moça apresentável, né, para a sociedade. Os meninos com 13 anos tinham que fazer isso, né? Também, tá? Eles sabiam ler, né? E aqui, então, diz assim que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como aqueles escribas, tá? Então, quer dizer, ele ensinava a lei de Deus, aí não é com parábolas, né? As pessoas ficaram maravilhadas como ele ensinava. A maneira que ele falava, né? Como ele falava, porque ele conhecia o que ele estava falando. Não era só decorou uma lei,
né? Ele sabia o que ele estava falando, né? Até porque para ter um ensino, né, professora, a pessoa tem que conhecer a fundo, tem que saber, por exemplo, assim, você vai fazer uma aula, o professor vai explicar. Se você não entender, ele tem que saber ensinar de uma outra forma, até que a pessoa aprenda o que ele está passando. Exatamente, né? Era a mesma coisa que ele fazia, ele explicava de uma forma, se ele não entendia, ele explicava de outra, e assim ia. Isso. Por isso que era diferente dos escribas, eles falavam, então, se a pessoa não presta atenção, É assim. É assim que funciona. Pronto, né? E eles são diferentes. E aí entra uma outra coisa, que é o ponto que eu quero pegar nesse texto de Marcos, né? Diz assim, versículo 23. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando em grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, o que eu estou querendo trazer aqui? A autoridade que ele tinha não era só pelo conhecimento intelectual. Né? A autoridade que ele tinha era uma vida prática. Tá? Então, isso causou um espanto, por causa que ele expulsou um demônio de uma pessoa. Tá? Então, quer dizer, era mais do que um conhecimento intelectual. Ele tinha uma autoridade espiritual. Porque houve uma manifestação demoníaca ali e ele repreendeu, cala e sai desse homem. O espírito convulsionou, tentou resistir, mas saiu. E eles ficaram, nunca vimos tal coisa. Tá? Eles ficaram muito impressionados com esta autoridade espiritual. Tá? E é isso que eu falo assim. Então, a autoridade não era assim, porque eu fiz pós-graduação, PhD, não era essas coisas assim também. Não era conhecimento. Ele tinha o conhecimento, mas tinha mais do que o conhecimento, que é essa autoridade espiritual. Então, a partir desse texto aqui, depois a gente vai ver na sequência aqui do texto de Marcos, ele fazia as coisas acontecer, ele demonstrava o poder de Deus. Né? Então ele falava mais do que simplesmente uma lei. Né? Mais do que um ensino teórico, né? Mas ensinava de maneira prática e as pessoas falavam, puxa, isso até perguntaram, o que doutrina nova é essa? Não era uma doutrina, não era um ensino, né? Era uma vida de Deus, era um poder de Deus que estava sendo manifestado. A pergunta aqui é o seguinte, não cita aqui, mas é claro que esse espírito, ou essa pessoa, esse homem, foi direto a Jesus, né? Questionando ele, né? Sim. Mas e os outros? Será que haviam percebido que este estava possuído, estava endemoniado? Sabia? Não fala aqui, né? Não fala. Porque foi... É possível que não. Mas pelo que eles faziam e não praticavam, provavelmente não, né? Estaria no meio deles normalmente... Inclusive também, porque até a palavra, né, deste demônio, né, na pessoa, essa... O que o Senhor veio fazer aqui? Vieste nos perder? Vieste nos destruir? Quer dizer, o incômodo daquela pessoa, quer dizer, não tinha nenhum outro homem que tinha entrado ali naquela sinagoga que tivesse incomodado aquele demônio. Perfeito. Né? Então o demônio reconheceu a autoridade espiritual de Cristo, Jesus, e falou assim, o que o Senhor veio fazer aqui? Ele para nos destruir. Veio para nos destruir? Né? E fazer o bem, sei quem tu és, o Santo de Deus. Quer dizer, sabia quem era e sabia que a obra que Jesus ia fazer, que era tirar a possessão, né, sobre aquele homem. Né? E aí Jesus repreendeu Até porque ali dá para perceber que quando a gente está na luz, o inimigo já se manifesta. Já se né? manifesta. Porque já incomoda as trevas. Já incomoda, né? Porque perguntar o que você está fazendo aqui. Porque ninguém ia, né, ali naquele lugar. Não tinha ninguém com o poder, com a autoridade de Jesus entrando ali, né? Isso. E a sequência do versículo 28, e logo correu a fama de Jesus por toda a província da Galileia. Então, quer dizer, um estado inteiro, né, da Galileia foi impactado com essa coisa. Tem um homem o homem é diferente. Ele tem uma autoridade. Ele não é igual aos religiosos, né? Então, uma coisa assim. E aí, na sequência do texto aqui, vamos lá, seguindo aqui, da mesma forma aí, logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão, de André, com Tiago e João, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os.
Então, assim, quer dizer, houve uma cura, né, também, eu sempre falo a respeito desse assunto, né, para uma mulher estar de cama, ela tem que estar muito grave, tá? Porque a mulher, ela tem as responsabilidades dela e ela vai, né, e vai se virando e vai se, né, se doando e, né, não interessa, ela tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa e ela vai. Agora, essa mulher, para ficar de cama, né, não era uma febrinha qualquer, né, tá? Não estava lá com 37,8, né? Mas já está com alguma coisa que causou uma tremenda prostração nela e ela foi curada e ela imediatamente se levantou, né? A febre a deixou e ela os serviu. E aí, olha só, e tendo chegado à tarde, quando já estava o sol se pondo, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, tá? Então imagina, aí que eu brinco também dessa forma, né? Que é aqui que começou a história, né, da língua da sogra, tá? Porque a sogra de Pedro foi curada, no final da tarde, a língua da sogra contou para a vizinha, que contou para a vizinha, contou para a vizinha, no final da tarde estava a cidade inteira ali com pessoas doentes e pessoas endemoniadas, tá? Porque ficaram sabendo que tinha um homem na casa da sogra de Pedro que trouxe uma cura de algo muito forte que estava acontecendo com aquela mulher, tá? E aí, no versículo 34, diz assim: e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Então, olha só, ele não estava lá fazendo uma coisa para tirar selfie, para aparecer para todo mundo, tá? Então, ele estava lá e repreendia os demônios para não falar o que estava acontecendo, o que ele estava expulsando, né? Como o primeiro demoniado lá na sinagoga falou: ah, tu és o santo de Deus. Ele falou: não, ele já cortou para não, a fama dele não era porque os demônios estavam falando, mas pelo causa das vidas que estavam sendo curadas e libertas, tá? E diz então que curou muitos, expulsou muitos demônios e curou muitos enfermos, tá? Então, até eu quero dar uma pausa aqui, que é isso que eu queria pegar esse ponto, tá? Nesse texto de Marcos, eu queria que vocês abrissem em Lucas, tá? Depois de Marcos aí, vamos abrir Lucas, né? Capítulo de número 4 também, tá? Conta a mesma história, tá? Diz o versículo 40, tá? Lucas 4:40, ok? E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. Tá? Então Lucas conta a mesma história, mas trazendo um detalhe muito interessante, que trouxeram doentes da cidade inteira, pessoas atormentadas da cidade inteira. E o que Jesus fez? Ele orou por aquelas pessoas, mas como é que ele fez? Impondo as mãos. Impondo as mãos sobre cada um deles. Tá? Então, o que eu queria destacar a respeito disso? Quando Jesus ensinou para amar o próximo como a si mesmo, tá? Ele viveu a prática desse amor. Porque uma pessoa enferma, uma pessoa atormentada por demônios, tá? Ele não falou assim: quem está doente aí com dor de cabeça, levanta a mão, então vamos orar, tá? Quem está com dor na coluna, tal, né? Quem está perturbado com um pesadelo à noite, ele não fez isso. Ele atendeu um por um, sabe? Então, quer dizer, ele passou, imagina os doentes de uma cidade inteira parado na porta, tá? Então a cura da sogra do Pedro foi só o start para ele alcançar muitas pessoas, e um por um ele orou, impôs as mãos um por um. Então assim, como é que é o nome da senhora? Ah, Zeni, e o que a senhora está sentindo? Ah, eu estou com isso aqui. Ah, então, aí eu orava por ela, impunha as mãos e orava e abençoava. Ah, como é que é o nome do senhor? Ah, Val. Ah, então, qual que é o seu problema? Sabe assim, claro que ele já sabia também o problema, né? A gente tinha discernimento. Mas, estou falando assim, eu estou falando que a atenção, o olhar nos olhos, tá? O impor as mãos, tá? Então, depois quando ele ensinava, ame ao seu próximo como a ti mesmo, tá?
os discípulos, as pessoas que viram todos isso aí, aliás, uma cidade inteira viu, né? Tá? Ficou sabendo depois, né? Não cabia todo mundo dentro da casa lá, mas tava, imagina a fila, né? Quilométrica, tava ali, mais maior que fila de SUS, né? Tá? Então, todos foram tocados, todos receberam uma imposição de mãos, tá? Todos receberam um olhar, uma palavra, tá? De bênção, de profecia, de libertação, de cura. Tá? Então, o amor de Jesus, então o ensino, não é um ensino teórico, tá? Ele fez isso acontecer. Ele teve esse cuidado com a vida das pessoas. Tá? Então, só esse detalhe que eu ia dizer, né? Vamos voltar para Marcos. Tá? Então, vamos lá. Nós estamos em Marcos 1 ainda, né? Depois vamos sair. Mas você já pensou, pesquisando, quando ele coloca as mãos, eu acho que dá alguma coisa que tem dentro dele para aquela pessoa que não tem aquilo. Sim. E daí é invisível, você não vê. Uhum. Eu acho que ele pega dele, que ele está tão cheio. Exato. Da... Sim. Até depois a gente vai falar, bem isso que você falou, depois a gente vai entrar no texto, se a gente conseguir, né? Porque estamos no capítulo 1 ainda de Marcos, tá? Mas vamos lá, a gente não vai pegar todo o texto, né? Mas aqui, olha só, uma outra coisa que eu queria falar para vocês, tá? Marcos 1, 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, tá? Então, quer dizer, ele acabou de curar todas as pessoas enfermas da cidade, expulsou todos os demônios das pessoas que estavam atormentadas e logo de manhã, ainda escuro, quer dizer, não tinha amanhecido de fato, tá? Não tinha raiado o sol, ele saiu para orar. Tá? E seguiram-no Simão, que eles estavam achando, todos se buscam, e Jesus lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue ali também, porque para isso que eu vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Então, o que eu quero dizer nesse sentido aqui? Jesus cansado, né? Imagina atender uma fila de SUS, tá sozinho, tá? E além disso, aí ele saiu para orar. Foi abastecer. Ele foi abastecer. Isso, é o que você falou ali, tá? Ele estava saindo o poder dele, foi reabastecer, tá? E também receber direção para aquilo que ele tinha que fazer. Tá? Então depois, mais para frente, ele ensina os discípulos a orarem, né? Como tem a oração do Pai Nosso, né? Os discípulos eram para Jesus e falaram assim: Senhor, o João Batista, ele ensinou os seus discípulos, tal, aí ensina-nos a orar também. E aí ele ensinou a oração do Pai Nosso, tá? Antes disso, lá em Mateus 6, ele fala sobre isso. Você ora, fecha a porta do teu quarto, ora para o teu pai que está em secreto, e o pai que estiver em secreto te recompensará. Falando sobre uma vida de oração com intimidade com Deus, né? De proximidade com Deus, tá? Mas aquilo que ele ensinava, que as pessoas deveriam orar, ele orava antes, né? Ele praticava aquela doutrina que ele ensinava, né? Não simplesmente falava assim: ora aí, né, tal, você tem que orar tantas horas por dia, você tem que fazer isso. Não, ele passou, aliás, em outros textos ali também, ele fala que ele passou a noite orando a Deus. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Muito bem, mas é isso, né? Ele teve direção, obrigado, ele teve direção daquilo que ele tinha que fazer. Ele falou assim: olha, aí ele falou assim: todo mundo te procura. Imagina depois de fazer uma cura numa cidade inteira, né? Quantas pessoas queriam receber mais, queriam ficar maravilhadas com aquilo. E ele falou assim: não, nós temos que ir para outra cidade. Eu vim pregar para as outras cidades também, não posso ficar só aqui, tá? Então ele saiu passeando, viajando por todo o estado da Galileia, né? É um estado, né? Como se fosse isso, foi lá no Paraná, tá? Na verdade, não sei qual a proporção, mas deve ser alguma coisa semelhante, tá? Assim também. Então ele saiu viajando para ir nas sinagogas, para também anunciar o evangelho, para curar as pessoas, para expulsar os demônios. Ele foi fazendo o seguinte. Então ele foi com sensibilidade, tipo assim, não tomava decisões pessoais sem antes consultar o Pai do céu em oração.
além do reabastecimento, Foi reabastecer e pegar um novo e modelo. pegar o novo modelo. O que mais que ele tinha que fazer? Qual que era a direção que ele tinha que seguir? Então ele não fazia nada de moto próprio, né? Então ele falava até isso, meu irmão, assim, o que eu faço é o que eu vi o meu pai fazer. As palavras que eu ensino, elas não são minhas, são do pai que me enviou, tá? Então ele ia abastecer, saber a direção, saber a palavra, saber o que tinha que fazer em oração, tá? Então ele não somente ensinava a orar, mas ele tinha prática, ele tinha autoridade para ensinar a orar, porque ele orava, tá? Quem é Jesus, né? Se Jesus precisava de orar, imagina a gente se a gente precisa de orar. E a gente sabe que tem que orar. E não ora devidamente como ele ensinou a fazer, tá? Mas enfim, tá? Vamos lá, seguindo adiante. A gente vai seguir. E pregava nas sinagogas dele, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Versículo 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes me purificar, ou me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero, seja limpo. Tá? Então olha só o que eu quero mostrar com esse exemplo simples aqui. Como eles já tinham passado a noite impondo as mãos sobre as pessoas enfermas. Agora ele quebra um preconceito, tá? Porque ele pôs a mão num homem que era contaminado com uma lepra, que era uma doença incurável, tá? A pessoa era amaldiçoada, a pessoa tinha que viver longe da sociedade, tá? Tinha os leprosários, as pessoas tinham que usar guizos, sinos na roupa ali também, para as pessoas de longe ouvirem que tá vindo um bando de leprosos aqui, vamos sair daqui, tá? Então, quer dizer, a presença, o contato físico, imagina hoje a gente com pandemia que, né, tem que ser de soquinho, de cotovelo, isso aqui lá, tá? Agora imagina, isso porque é só um vírus, tá? Agora imagina uma lepra, um fungo que pega, né, uma bactéria que pega pelo contato pessoal, e a pessoa fica, e Jesus vai lá e fala assim: eu quero, se eu quiser, eu quero, vai em paz, Deus te abençoe, tá? Não foi isso que ele fez, tá? Ele foi lá e tocou naquele leproso. Mas é porque ele era 100% cheio de Deus. Sim, então, exato. Uma pessoa assim, ela não tem medo de nada. Ela tem ali na mão. Isso, então. Ela faz água vira vinho, ela isso. limpa o leproso, ela faz qualquer coisa. Então, mas o que eu estou falando é o seguinte, né? E você pode fazer isso? Houve uma quebra de preconceitos. E aí tá? só tá falando de Jesus, que Jesus tocou e os discípulos, garanto que se afastaram. Sim, né? pois é. Eles não ficaram, eles ficaram com ele, eles não estavam ali junto com Jesus do ladinho. É isso mesmo, né? Se Tá? tava sozinho, ele colocando na mão. Até quem assistiu, né, a série Os Escolhidos, né, The Chosen, tá? Tem essa cena muito bem feita. Eles estão vindo no caminho assim, tá? Indo lá para os vários lugares, e vem o leproso no caminho. E o leproso para de frente assim com Jesus. Aí os discípulos vão atrás assim, leproso. E começa todo mundo se cobrir, todo mundo se afastar, e todos também. E Jesus se aproxima, mas mestre, ele é leproso, tal. E Jesus vai lá, tá? E abraça, ele toca, e ele fala assim, ele mostra a cena dele abraçando o leproso, sabe? Coisa mais linda. E aí ele abraça, e os discípulos ficam assim, todos chocados, né? Porque eu falei, que louco é esse, né? Nossa, não tocou. Ele, né, abraçou aquele homem lá assim, e aí começa as feridas assim da lepra, né, desaparecendo no corpo do homem, tá? E aí todo mundo cai assim, né, também. Então, mas mostra muito forte essa demonstração de amor sem preconceitos, né? A gente é preconceituoso, né? Às vezes por outros motivos, né? Tá? Então a pessoa chegou lá, a pessoa bêbada, a pessoa fedida, a pessoa mendiga, a pessoa lá, aí já fica né, com as carinhas de nojo, né? Tá? Então, isso que não é doença infecciosa. Agora, doença infecciosa também agora, a gente sabe muito bem, porque agora é questão de pandemia, né? A pessoa, né, tudo assim. Né? Não chega perto, não abraça, porque não pode, porque vai se contaminar. O outro é leproso, né? Também, com o coronavírus, vai matar todo mundo. Então as pessoas, hoje a gente tem um pouquinho de noção, embora não é nem perto do que era, né? Ou que pode ser ainda também, né? Mas existem esses preconceitos, né? Você fala que você já teve coronavírus, a pessoa já dá o pulo para trás achando que você tá, né, que vai contaminar ela, tá? A Enfim. pureza
E a saúde é muito mais contagiosa do que na lepra. Muito bem, é isso aí, E tá? pastor, e a Bíblia não fala se Jesus se compadeceu, Jesus viu o motivo pelo qual ele estava com essa lepra e viu que realmente ele estava pedindo uma cura. No que 41 ele foi fala, sincero, né? no 41 fala que ele foi movido de grande compaixão. Então ele condoeu, ele sentiu aquela dor, tá? E foi lá e falou: eu quero que você fique limpo, né? E foi lá e pôs as mãos, tá? Então, quer dizer, a lei judaica, fica falando assim, ele ensinava com quem tá usando. A lei judaica fala assim, ó, o leproso tem que ficar longe, não pode chegar, tem tantos metros, né? Tem que ficar 1,5 metros, tem que ficar, né? Usando máscara, essas coisas assim também. Álcool gel. O álcool gel e tal, né? E aí, Jesus quebrou a lei religiosa, tá? E trouxe a lei de Deus do amor, sem preconceitos, de tocar no ferido. Mas a verdade, pastor, desse tudo é o medo de morrer. E sim, tudo pelo menos de morrer. E na verdade, se a pessoa está realmente dentro dos preceitos, ela não deveria ter. Sim, pois é. Se veio a Covid, você vai ter que botar a máscara, porque impuseram você colocasse essa máscara. Sim, mas sim. se você realmente estivesse realmente dentro dos preceitos, vai sair. E porque se você for para morrer, você já está com a sua hora marcada, né? Mas a verdade esses preconceitos, o camarada abraçou o leproso, mas os outros correram, mas não foram, a verdade é o medo de morrer. Né? Sim, esse é o medo das pessoas, né? É o medo ali, vou pegar lepra, é uma doença incurável, ou vou pegar o coronavírus, vou parar entubado na UTI, vou morrer. Então é medo de morrer mesmo, né? É falta de fé. Eu falar isso, e pensar se eu podia falar, que alguém vai ouvir lá e vai falar assim, Além de ser falta de fé, é falta da pessoa não ter certeza que ela está em Jesus, que ela está em paz. Você pode falar livremente porque é falta de fé, porque ela está dentro de todas as pessoas, né? Porque você vem à igreja, você vem para ser salvo, e qual que é o maior intuito de tudo isso? Quando você morrer, você vai estar ao lado do Salvador. Exato. Mas você não quer morrer. Então. Deixa eu falar assim, olha, eu quero, mas pode ser para depois, né? Não precisa ser hoje, não. Eu não tô com pressa. Eu não tô com pressa. Eu quero, mas não tô com pressa. É isso mesmo, tá? Então é isso, né? E aí, ele tocou. Tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e aquele homem ficou limpo. Tá? Tem outros detalhes aqui, mas já estamos no capítulo 1. Vamos seguir capítulo 2. Tá? Capítulo 2 é assim. E alguns dias depois, ele tinha viajado para todas as cidades ali da Galileia e voltou para a cidade de Cafarnaum e soube-se que Jesus... Capítulo 2, Marcos 2:1. E soube-se que Jesus estava em casa. Casa de quem? A casa do... Casa de quem? Na casa do pai dele. Na casa aquele lá da sogra, lá, não é? Não. Ele estava na casa dele. É mesmo. Ele estava em casa. Soube-se que Jesus morava em Cafarnaum. Tinha uma casa em Cafarnaum. Tá? Então, só que o que acontece? Ele não parava em casa. Porque ele está sempre viajando, ele está sempre alcançando as pessoas. Então fala muito pouco de Jesus em casa, mas aqui ele estava na casa dele. Tá? Aliás, até uma vez um discípulo, alguém foi lá e falou assim: Senhor, eu quero te seguir. Aí ele falou assim: as raposas têm seus covis, tá? Mas o filho do homem, ele não tem onde reclinar a sua cabeça. Aí as pessoas acham que Jesus não tinha onde morar, que Jesus era um andarilho, só ele não tinha uma casa. Ele tinha uma casa, ele morava naquela casa. Ele saiu de Nazaré, onde a família dele morava, a mãe, os irmãos dele moravam, e foi morar nessa cidade de Cafarnaum. Tá? E ali, aí ele morava ali, ele era carpinteiro, né? Tá? Ele tinha o seu ofício. Tá? Até os 30 anos ele trabalhava na carpintaria junto com o pai. Tá? E ele foi para lá e tinha uma casa. E aí, no sábado, ele foi para a sinagoga. E aí ele curou, libertou aquele pessoa endemoniada. Tá? Foi viajar. E aí quando ele fala isso, as raposas têm seus covis, a raposa tem lá sua caverninha assim, né? Dorme lá. Mas ele fala assim, o filho do homem não tem onde reclinar na cabeça. Por quê? Quando que ele parava em casa? Né? Tá? Então ele
cada dia estava num lugar, tá? Viajando por todos os lugares. Então ele não tinha pousada, a casa própria dele, né? Estava lá para um dia ele voltar, né? Ele ainda não Quando tinha parava em uma casa, ninguém deixava ele. Ninguém não deixava. Aí chegou lá, exatamente. Ele estava na casa dele. Aí o que aconteceu? Versículo 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Ele estava na casa dele, em Cafarnaum. Ok? E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Tá? Então imagina, tá na casa, aí começa, tira uma telha, tira outra telha, tarará, sabe o que? Começa a abrir o buraco lá em cima. Ele tá conversando com um monte de gente ali, a casa cheia, a porta da casa cheia, tá toda aquela confusão lá, e aí o dono da casa não falou nada. Estão destelhando a casa do homem e ele não falou nada. Ele era muito desapegado, né? Cadê o dono dessa casa que não... Ô, o que vocês estão fazendo? A casa é minha, por que vocês estão destruindo? Porque depois se chover, o que vai acontecer? Não, o dono da casa não falou nada É que ele já sabia. a respeito do telhado que estava sendo tirado. E olha, para entrar uma maca, entendeu? Não foi um buraquinho, tirou uma telha, entendeu? Destelhou, tá? 2 metros, 1,80 m, sei lá quanto que era o tamanho da maca, que tinha um homem deitado ali, tá? O dono da casa não falou nada. Por quê? Porque o que era mais importante? O telhado da casa, que depois pode colocar de novo no lugar, as telhas, tá? Claro, não era telha, né? Como a gente tem hoje assim também, né? Mas, ou era a importância da vida que estava descendo naquela maca. A coisa material ou a pessoa que podia ser transformada, tá? Então, o que diz ali no versículo de número 5? E vendo Jesus a fé deles, tá? Aliás, desculpa, né? Baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filhos, perdoaste os seus pecados. E depois, mais para frente, ele fala: para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, disse, versículo 11: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Né? E deu uma ordem de cura para aquele paralítico se levantar e ser curado. Tá? Então, o que eu estou falando assim? Qual que era a importância do dono da casa? Era o telhado, né? Ele viu, pô, vocês acabaram com o meu telhado, né? Não faz essa reclamação. Ele olhou para a fé e trouxe a palavra de ordem para o paralítico levantar curado. Sim, sabe? ele moveu montanhas ali para levar o homem ali. Subiu 4 ali, né, carregando, né, tá? Até subiu o homem lá pelo telhado. Subiu o homem pelo telhado, né? Depois abriu o buraco, desceu aquela maca daquele tamanho e depois ele falou assim: depois vocês vão no telhado, hein? Não conta disso, né? Também. Tá? Com certeza eles se arrumaram no telhado, né? Mas, enfim, não tem uma palavra sequer do dono da casa para falar mal daqueles homens por causa que estava tirando as telhas do telhado. Okay? Assim, a mais indignação que me deixa quando eu começo a ler é os escribas que estavam ali, de vez deixar lugar para as pessoas quererem ser curadas, eles ficarem perturbando Jesus, né? Isso, tá? Fazendo, tipo, a pessoa tá ali só para confrontar, Isso. não quer nada, mas também não sai dali para deixar espaço para os outros. E ali, né? inclusive, até os religiosos. O que mudou hoje? Ali os religiosos foram confrontar. Mas quem que é esse homem? Em vez de ver um milagre que aconteceu, do paralítico, mas quem que é esse que pode perdoar pecado? Né? Ficou lá questionando as teologias da vida deles lá, ao invés de crer e ver o milagre de Deus. Aliás, eles viram o milagre de Deus, né? Mesmo assim, né, criaram essa confusão toda, né? Tá? Enfim, esta questão é muito forte, né? Que eu estou falando assim, o desapego às coisas materiais, tá? A vida é mais importante do que as coisas materiais, tá? Então, estragou, tem conserto, tá? Tirou, pode pôr de novo, tá? Isso era mais importante, a vida, né? É mais importante do que aquelas coisas naturais. Daí a gente é ao contrário, né? A gente fica lá, né? Deu uma raspadinha no carro, já sai, né? Com revólver na mão, né? Tá? Porque, sabe, apegado com coisas, né? Tô falando dos exemplos de carro, né? Mas qualquer coisa, né? Tá? Então a gente fica muito preocupado com as coisas do que com as pessoas, tá? Com a nossa ordem
né? Ah, não, eu coloquei desse jeito aqui, agora a pessoa virou do lado de cá, né? Aí fica preocupado com mesquinharia, tá? Ao invés de entender o sentido, né? O sentimento, o desejo, a intenção da pessoa, né? A gente já julga, já critica, já, já tira de boa, né? Já sai da boa por causa das nossas mesquinharias, né? Por causa das nossas... E aqui Jesus mostrando exatamente que quanto que vale a vida de um homem, né? Ela vale muito mais do que um telhado. Tá, enfim. Tá. Muito bem, mas tem outras coisas aqui, né? Vamos lá. Depois saiu para o mar, versículo 13, toda a multidão ia ter com ele, ele os ensinava. E passou o filho de Levi, e passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, que ele era cobrador de impostos, e ele disse, segue-me, e levantando-se o seguiu. Então, um homem mal visto pela sociedade também, tá? E não era porque ele era um leproso, não, porque ele era considerado um traidor, por causa que ele se vendeu para os romanos e cobrava impostos para os romanos do próprio povo, tá? Então era uma pessoa muito mal vista. Ele, né, o Levi, que é o Mateus, né? E também o Zaqueu, está descrito lá em Lucas 19, né? Também é da mesma forma, pessoa mal vista pela sociedade aqui também. E aí, ele fala, segue-me, levantou e seguiu. Para onde Jesus foi? Para a casa do Mateus, para a casa do Levi, tá? E aí, aconteceu que estando sentado à mesa na casa do Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus, os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido, tá? Então, os rejeitados da sociedade, que eram os cobradores de impostos e os pecadores, aí, que pecadores, né? Todo mundo era pecador, né? Mas eram pessoas que eram mal vistas pelas pessoas, né? Pela sociedade, não eram aceitas ali também. Jesus recebeu aquelas pessoas e se dispôs a sentar à mesa com aquelas pessoas, tá? Então, olha que coisa impressionante, né? Realmente a quebra de preconceitos. E o que aconteceu? Os religiosos, versículo 18, versículo 16, os escribas e fariseus, vendo-os comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tá? Porque assim, pô, ninguém se mistura com essa laia, tá? Com essa gentalha, né? Com esse povo, né? Né? Que ele tá, como é que ele tem coragem, né? De fazer um negócio desse, né? Porque o religioso não podia se misturar, tá? Ele era santo, não podia se misturar com os pecadores, né? Não estava pecando, mas estava pecando, pois é. Aí os escribas e fariseus foram questionar, por que o mestre de vocês está fazendo isso? Falou para os discípulos de Jesus, né? Jesus, ouvindo isso, versículo 17, disse, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então, quebrou no meio ali, né? Também. Então, ele falou assim, olha, quem precisa ser curado? Tá? São as pessoas que estão doentes, tá? Que precisam de, por exemplo, serem valorizados, os desprezados pela religião, tá? Aqueles que são os pecadores, pô, se o céu é só para os bonzinhos, tá? Não vai ninguém para o céu. Mas ali acho que também tinha um pouco de questão financeira, né, para eles, porque quem não tinha dinheiro para eles não prestava. Porque se a pessoa tinha dinheiro, ela tinha condição de dar um lá na igreja para aumentar o dinheiro, né, para dar para eles. Agora, quem não tinha era um qualquer, eles não tinham. Eu acho que não, eu acho que naquela época a pessoa tinha que ficar dentro daquele quadrado que eles impunham. Sim, isso. Se alguém tentasse sair daquele quadrado, ele se sentiu ameaçado e exatamente isso. Exatamente isso. É como se, por exemplo, a gente está aqui em Curitiba, né? Aí tá no trânsito, para lá na Vila Pinto, tá? Aí para um drogado, né? E para pedir esmola, entendeu? O que você vai fazer? Fechar o vidro? Fica longe. Assim, não quero. Ao contrário, né? Se aquela pessoa tá drogada, tá pedinte, é aquela pessoa que tá precisando de cura. É aquela pessoa que precisa de uma palavra amiga. É claro que é uma ameaça, né? Mas é um bandido. É um drogado. Pode te jogar um spray na cara se você não der o que ele quer. Tem um risco, é verdade. As pessoas ficam mais com medo e perdem o conceito, né? Aliás, 2 vezes, né? Foi engraçado. Eu estava com o meu sobrinho, tá? Que veio a Curitiba, e aí eu fui lá no Jardim Botânico, mostrar o Jardim Botânico para ele e para a esposa dele.
Aí, tava ali, eu tava com o vidro aberto, boa, né? Parei naquele sinaleiro ali que vira pro Jardim Botânico, vê um cara doidão, tá drogado, né? Falei assim, pô, cara, e aí? Você não tem um dinheirinho aí? Ó, deixa eu te falar uma coisa, não é pra comida não, é pra usar droga mesmo. Cara, foi assim, lá na lata, né? E aí, né, assim, eu tava com o vidro aberto, né? E o cara veio chegando, o vidro continuou aberto, né? Meu sobrinho atrás, ele já subiu o vidro assim, disfarçadamente, né? E eu deixei aberto. Falei assim, bom, vou ficar sem. Claro, entre aspas, é um perigo, né? É uma ameaça. O cara pode ter uma arma, podia sei lá o quê, né? Tá? Enfim. E aí, eu brinquei com ele, aí conversando. O cara falou esse negócio que não era pra comida, é pra droga mesmo. Eu fui essa vez ali no Jardim Botânico e na semana seguinte. Também eu estava com algum outro parente que chegou aí, não sei quem que era, eu já esqueci quem que era, que eu também fui passear na cidade e aconteceu a mesma coisa, tá? Num outro lugar, num outro ponto ali perto também, né? E até quando eu tava descendo ali, né, o viaduto, né, do Colorado, né, parei ali na esquina, e disse, olha, tem um posto policial ali, tem aquele negócio ali, tal. Aí eu expliquei, ó, ali, porque aquela ali, ó, ali começa a favela, tal, ali, então sempre vinha muito drogado aqui. Virei a curva, entrei na outra avenida, no sinaleiro seguinte, tava lá o cara doidão, né? E foi assim, foi legal, engraçado isso, né? Foi legal conversar com o cara doidão, sabe? E assim, dando risada, e conversando, e brincando, e falei com ele alguma coisa lá também, que Deus o abençoasse e tal, não lembro como é que foi a conversa, mas foi uma coisa muito, muito interessante isso também, né? Mas acho que pra ele foi marcante também, porque não é todo mundo que dá atenção. Isso, né? Aí depois ele foi pro carro do lado, eu conversei com ele, falei que eu não tenho dinheiro, não costumo dar com dinheiro, tal. E muito menos eu dar pra droga, né? Mas aí depois ele saiu com o carro do lado também, que tinha parado na lateral ali, mas foi, enfim. Mas assim, bom, tem outras histórias, mas deixa pra lá, né? Mas assim, dessa questão de quebra de preconceitos, né? Sabe? Tá? Bom, outra história, eu já contei pra vocês, vou só falar isso também, né? Que eu tive essa experiência com mendigos de rua mesmo também, né? Então, eu contei pra vocês, vocês vão lembrar, né? Eu tava numa reunião de pastores, aquela pastorada, tô lá e um bêbado lá no final, no fundo lá da igreja, começou a falar alto e todo mundo assim já querendo, né? Assim também. Eu fui lá, abracei o cara, né? Com amor mesmo, também com carinho, conversei com ele. E ali a gente começou um trabalho, né? Aí não somente aquele droga, fui levar ele em casa. Depois a gente alcançou, tinha uma série de mendigos que ficavam sentados ali na calçada, ali na esquina da igreja, né? E começamos um trabalho de evangelismo, alcançamos as famílias, foi uma coisa bem legal, né? Levamos para casa de recuperação alguns deles, né? Então foi uma situação bem, bem legal também que aconteceu, né? Mas assim, é amor, né? Porque a pessoa cheirando xixi, cheirando bebida e tudo assim também, né? Barbudo, cabeludo, sujo, de tudo quanto é jeito, né? Uma pessoa mendiga, né? Na rua, tá? Então, só é o amor de Deus no nosso coração, né? Também, né? Tá? Mas, claro, isso não é dom, né? Humano, né? Não é capacidade humana, né? É o amor de Deus, né? Que é derramado nos nossos corações, tá? Então, enfim, Jesus ensinou essas coisas de maneira muito real, né? Muito prática, né? Então, ele fez isso, né? E aí, o que era mal visto, que era o cobrador de impostos, foi parar na casa do homem, sentado com outros cobradores de impostos e outros pecadores mal vistos pela sociedade. Os religiosos não gostaram. E eu falei assim, eu vim para essas pessoas que precisam ser curadas. Tá? Então, é o amor de Cristo, né? Também, então, quando ele ensina a respeito dessas coisas, as pessoas sabiam o que ele estava falando, né? Que ele viveu aquele amor. Então, o tema exatamente é o ensino pela prática. Tá? Não é um ensino, né? um ensino verdadeiro, exatamente, tá? Então não é um ensino teórico, é um ensino pela prática de vida, tá? Dessa forma. Eu quero acabar, eu vou falar só mais um tópico, né? Porque o horário já está indo longe, né? Tá? E aí na semana que vem a gente continua dentro desse texto de Marcos, tá? Mas Marcos capítulo 3, tá? Eu vou ler com vocês o versículo 13, tá? 13, 14. 13, 14 e 15, tá? Diz assim, e Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades,
e expulsar os demônios. Então, o que ele fez? Ele chamou pessoas para multiplicar o que ele estava fazendo, tá? Expulsando os demônios e curando os enfermos. Quando ele chamou esses 12, né, não quer dizer que eles saíram dali já fazendo tudo que tinha que fazer, tá? Então, eles não estavam prontos ainda para fazer, tá? E aí até, deixa eu só pegar aqui, cadê? No capítulo 6, tá? Versículo 7, aí ele chamou assim os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e deu algumas ordenações para eles irem nas cidades, tá? Então, quando no capítulo 4, tá? Ele chamou aqueles, não quer dizer que eles saíram, ele falou assim, olha, eu estou chamando vocês para vocês aprenderem a receberem autoridade para expulsar os demônios, curar os enfermos, tá? Claro que dali, para a gente aqui são 2 capítulos, né? Mas ele já tinha viajado um monte de lugar, eles já tinham visto muita coisa, o exercício desse amor e de cuidado pelas pessoas, de tocar no leproso, de entrar na casa do não aceito pela sociedade, sabe? O desapego de deixar abrir a casa, o telhado, todas essas coisas, né? Muitas práticas, eles viram aquilo, e depois, então, só no capítulo 6, que Jesus deu a ordem para eles irem, tá? Vocês já viram como faz, tá? Um aprendizado pela prática, vocês vão agora fazer, tá? Então esse é um ponto aqui também, mas depois a gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? E aqui, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, que ele subiu ao monte e chamou para si os que ele mesmo quis e nomeou esses 12, são os 12 apóstolos, tá? Que depois tem os nomes ali, para eles receberem este poder. Eu quero fechar esta aula, tá? Mostrando, né, a mesma passagem também agora em Lucas. Vamos lá para Lucas, nós vamos encerrar com esse texto aqui, que conta essa mesma história aqui, tá? Lucas, capítulo 6, tá? Versículo 12, tá? 12 e 13. Tá? Lucas 6, 12 e 13. Acharam? Lucas 6, 12 e 13. Que diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Tá? E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Quer dizer, tinha muito mais discípulos. Aí ele escolheu 12 dentre os muitos para que fossem apóstolos e deu-lhes os nomes de apóstolos, que são aqueles que foram revestidos de poder, de autoridade sobre as doenças e sobre os demônios, tá? No mundo natural e no mundo espiritual, né? A atenção que eu queria chamar é que Jesus, para escolher aquelas pessoas, ele passou a noite orando a Deus, tá? Então, e a noite quer dizer 6 horas da tarde, quando o sol se punha, tá? Até às 6 horas da manhã, quando o sol caiu, tá? Ele passou 12 horas orando a Deus por 12 discípulos, tá? Pastor, mas quando o pastor fala orando, assim, olhando lá para o outro lado, não sei se o pastor sabe me explicar, para ele ficar orando sem parar, ele ia ter que falar várias a mesma coisa. Será que esse orando não é meditando, recebendo algum poder lá de cima? Orando, falando Nossa. e recebendo. Né? Tá? Ou é só ele e Deus lá, devia ter alguma coisa assim que estava enchendo ele de poder, para ter a sabedoria de olhar e dizer... Isso. Se Deus falar pra ele, Tá? você vai chamar Sim, exatamente. Então é uma conversa. Isso em uma hora de Deus falar. Não, tá, sim, mas só que assim, isso que eu queria chamar a atenção, né? Ele, ao anoitecer, tá? Aconteceu naquele dia, subiu ao monte e passou a noite orando a Deus. Então a noite era 12 horas. Então. Tá? Era das 6 às 6. Acabava a luz e
né? Tá? Ele estava no monte, era a luz da lua, né? Também. Então ele passou 12 horas orando. Quando raiou o sol, ele desceu do monte e chamou os seus discípulos, escolheu 12 dentre os seus discípulos para serem apóstolos. Tá? Então, eu quero dizer assim, ele, teoricamente, ele orou 1 hora por cada um dos 12. Tá? Captei. Tá? Então, assim, tinham 12, tá? Ele usou das 6 da tarde às 6 da manhã, orando. Tá? Até eu costumo brincar isso, né? Que tem gente que fala assim: o Judas ele escolheu quando era umas 3 horas da manhã, ele estava meio embriagado de sono, e aí não ouviu direito, e escolheu o Judas Iscariotes que traiu ele. Não, escolheu o Judas porque era o Judas, tinha que ser mesmo. Tá? Então Jesus não se enganou. Tinha um que ia trair, ele sabia que era. Mas olha, quem eram as pessoas? Tá? Quais as capacidades que eles tinham? O que cada um ia fazer. Claro que são personalidades diferentes, né? São pessoas diferentes, cada um é trabalhado de uma maneira diferente, né? Então não era o mesmo ensino para todos, tá? Tinha alguns que foram mais próximos dele, né? Tiago, Pedro e João, tá? Foram pessoas que estavam mais pertinho dele, dessa forma, né? Que ele foi no Monte da Transfiguração, que ele se transfigurou, foi com o corpo glorificado, só 3 deles que foram, só Pedro, Tiago e João, tá? Então tinha alguns lances assim também de revelação, para uns para mais ou para outros menos, mas cada um tinha também a sua capacidade, as suas habilidades, o seu chamado ministerial e a sua ação ministerial também, tá? Judas mesmo, Jesus não estava embriagado de sono naquela hora, ele confiava tanto em Judas, tá? Que era Judas que levava a bolsa de dinheiro para as viagens dele. Tá? Para comprar comida, para alugar onde eles iam ficar, o que for assim também, quer dizer, eles recebiam ofertas e Judas era o responsável financeiro, tá? Então Jesus confiava nele, falou assim: vou dar na mão do ladrão. Não, ele, né, a palavra até fala que ele se tornou um ladrão, ele tirava o dinheiro da bolsa das ofertas, né? Mas Jesus confiou nele até o fim. Na hora do beijo, né, que ele foi trair Jesus com um beijo, falou assim: tá tudo escuro lá no Monte das Oliveiras, ele foi com aquela corja de soldados e falou assim: aquele que eu beijar, imagina a noite, né? Saber quem é quem, um monte de barbudo na escuridão da noite, tá? Mas aquele que eu beijar é o homem que vocês vão prender, tá? E quando ele foi beijar a Jesus vira para ele assim: amigo, aqui vieste, com um beijo você trai o filho do homem? Tá? Jesus já chamou ele de amigo, traidor, ladrão, que virou, e traidor, tá? Entregando Jesus ainda amou e chamou ele de amigo. Porque perdoando. Era o propósito dele. Era o propósito dele. Mas assim, então eu quero dizer assim, ele não estava torporoso de sono no meio da madrugada quando escolheu Por Judas. isso que eu digo, pastor, tem algum mistério no meio de tudo isso, porque pelo que eu estudei desde que eu comecei, a gente vê que até mesmo os vilões, eles tiveram que passar por aquilo para a história se desenrolar. Exatamente. Então, talvez por isso que diz pra gente não julgar. Ele sabe por que sabe, pois é. Nossa, mas assim, o que eu quero dizer, o que eu ia dizer exatamente, né? Porque o tratamento que Jesus fez com Judas, na hora da traição, na hora do beijo da traição, chamar de amigo, tá? O Judas tinha arrependimento. Tinha possibilidade de ele sabia que era ele. Tá, ele sabia que era ele, tá? Então ele falou assim: olha, o que você tem que fazer, faz depressa. Ele liberou para ele fazer o que ele tinha que fazer, tá? Agora, não quer dizer que ele era sentenciado à morte por causa que ele era o traidor e então ele escolheu para ser ir para o inferno. Não é essa a questão, tá? Então a traição que Pedro teve negando Jesus, tá? É muito semelhante. Todos os discípulos abandonaram, só ficou o João lá com a Maria aos pés da cruz. Tá? Mas todos os discípulos abandonaram, todo mundo fugiu, todo mundo negou Jesus. Com medo de ser morto. Com medo de ser morto. Dessa mesma forma. E Judas, ele tinha possibilidade de arrependimento. Tá? E ele não se arrependeu. Aliás, ele se arrependeu. Depois a gente pode falar sobre isso. Tá? A palavra no texto ela fala sobre remorso. As pessoas, ele se arrependeu, ele tem só remorso. Mas ele se arrependeu, e só que ele quis fazer justiça com as próprias mãos. Ele falou assim: eu traí, eu não sou digno de viver, né? E ele foi se suicidar, tá? Mas ele tinha perdão da mesma forma que Pedro teve perdão, que todos tiveram perdão,
né? Enfim, essa é uma outra conversa, não vou entrar nesse assunto, mas o que eu quero só falar assim, quando Jesus ensina a orar, ele é um homem de oração, né? Ele, o que eu vou fazer agora? Imagina uma multidão inteira na cidade de Cafarnaum, a cidade tinha em torno de, eu acho que 120 mil pessoas, não sei se 60 ou 60, depois eu vou ver historicamente, né, também. Uma cidade imensa, né? Uma cidade muito importante, uma cidade portuária, uma cidade de pesca, uma cidade de comércio. Jesus está morando naquela cidade, uma cidade inteira com gente doente que foi curada, né? Aí chega aquela multidão, todo mundo te procura, Pedro falou. Não, eu tenho que ir para outros lugares. Por quê? Porque ele orou e sabia que a direção de Deus era para ir para outros lugares, porque outras pessoas precisavam ser alcançadas também. Tá? Aqui, nesta hora de oração, aqui, ele esteve orando, tá? Uma noite inteira para começar o seu ministério com as pessoas certas, que Deus tinha escolhido. Tá? Então, o ensino de Jesus era o que ele vivia, tá? Ensinava como quem tinha autoridade. Ele orava para tomar as decisões, ele orava para saber que palavra que ele tinha que dar, ele orava para saber que milagre que ele ia fazer, quem queria encontrar. Tem coisas ali muito interessantes. Jesus tinha revelação das pessoas, sabia quem aquela pessoa era, tá? E o que ela precisava, tá? E ele atingia no alvo, certeiro, né, do que ele falava e as coisas que ele agia. Por quê? Porque ele era Deus? Não, tá? Ele era 100%, ele se esvaziou de Deus, 100% homem. As pessoas falam assim, Jesus era Deus, porque ele sabia. Não, ele era 100% homem, esvaziou-se de Deus. Mas é o que você tinha falado, Zeni, né? Tá? Ele estava cheio de Deus, tá? Então, ele não era ele quem vivia, né? Era Deus para fazer a própria vontade, era Deus vivendo nele. E ele falava, ensinava, fazia as curas. Ele falou assim, eu faço o que eu vi o meu pai fazer. Ele cita isso, tá? O meu ensino é o que eu ouvi o meu pai ensinando. Então ele simplesmente se esvaziava para que Deus fizesse a vontade dele, né? A vontade dele aqui na terra, como era feita no céu, tá? Então é isso que ele ensinou para a gente orar também, né? Que seja feita a tua vontade, tá? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E ele fazia isso, e aqui só uma palavra a respeito de oração, que se Jesus passava a noite orando a Deus para tomar as decisões, a gente é muito precipitado em tomar decisão sem orar, sem consultar o Pai do Céu, e faz besteira por aí, né? Mas o Mestre nos ensinou, e nós temos aqui esses registros para a gente aprender, né? E obedecer, né? Aprender de verdade, né? Não saber a teoria, mas começar a praticar aquilo que a gente está aprendendo. Amém? Amém. Então vamos encerrar com uma oração, tá? E na semana seguinte, né, próxima terça-feira, nós damos continuidade com este ensino do Mestre, né, que ensinava com autoridade e com a prática de vida. Amém? Amém. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer pela Tua palavra, que é tão rica e que nos ensina tanto. E nos desafia, como também nos confronta com aquilo que nós não temos feito, não temos obedecido. E nessa hora eu quero orar que o Senhor realmente nos ensine a olhar para Jesus como o Senhor, o Salvador e o Mestre que nos conduz no caminho da verdade, em que a gente possa não somente conhecer as letras, os ensinos teóricos, mas a gente aprender a viver de acordo com aquilo que o Senhor tem deixado de ensino para nós. O Senhor capacite a cada um de nós a viver esta verdade das Escrituras e sermos também discípulos teus. Assim eu peço sobre cada um de nós a tua bênção e desde já agradeço por sua bondade e misericórdia. O Senhor está no meio de nós e o Senhor tem ordenado sobre nós também as tuas bênçãos. Que cada um possa ser fortalecido, amadurecido, para viver de maneira digna do Senhor e para o seu inteiro agrado. A minha oração ao Senhor, as minhas petições e a minha gratidão a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado. Deus abençoe cada um de nós.